Olá a todas e todos, a gente está de volta aqui no nosso encontro Realize 2021. Para quem está chegando agora, meu nome é André Gravatasso, poeta, educador, autor do livro O Jogo de Ler o Mundo, e a gente está vivendo hoje o primeiro encontro desse percurso chamado Realize 2021. E para seguir aqui com o nosso cronograma, chegou a hora de a gente conversar sobre o tema A Cultura de Resultados para a Excelência Educativa, com o especialista Chico Soares. E para mediar, quem vai estar presente com a gente são as queridas Érica e Maria Elísia, da SM Educação. Seja muito bem-vindo, Chico e Érica e Maria Elísia, a palavra está com vocês agora. Bem-vindas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Érica Carvalho, uma das especialistas em serviços educacionais aqui da SM Educação. Hoje estamos aqui eu e Maria Elisa, nossa querida Isa. Bem-vinda, Isa, para receber nosso convidado Chico Soares aqui na nossa sala e refletirmos um pouco sobre a cultura de resultados. Bem-vindo, Chico. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui. Por favor, apresente-se aí para o pessoal que está nos acompanhando e, na sequência, já pode aí dar início à nossa conversa com você. Muito obrigado, Érica, muito obrigado, Maria Elise. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês nesse sábado de manhã, mas a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Então eu queria começar com uma nota de realidade e uma nota de esperança. Ontem eu ouvi uma música que na Itália às vezes é considerada o segundo hino nacional da Itália, que é um coro de uma ópera de Verdi, quando as pessoas falam mi pátria si bella e perduta, minha pátria tão bela e tão perdida. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a gente olha e não nos reconhece, né? Temos que ter esperança, e só tem um jeito de sair disso, que é através da educação. E é nesse sentido, então, que vamos falar. Eu vou apresentar os meus slides. Eu toquei aqui, Maria Elisa, mas não apareceu. As pessoas estão vendo o meu slide? Agora sim, tá aí. É cultura de resultados. Eu queria começar, quando Janaína me convidou com esse tema, cultura de resultados, eu reagi um pouco porque eu não gosto da palavra resultado isoladamente. Na educação, resultado é aprendizado. Nós estamos preocupados em aprender para a vida, né? Então, eu vou falar muito sobre esses conceitos gerais, sobre os objetivos de aprendizado, e depois eu vou focar naquilo que eu entendo, eu tenho uma contribuição maior, que é na avaliação formativa. A avaliação somativa, eu vou apenas mencionar. Pois bem, dentro dos conceitos que eu preciso lhes apresentar, eu preciso falar primeiro por que aprendizados. Isso é tão assim óbvio, mas ao mesmo tempo a gente tem que insistir no óbvio. Eu ensino o quê? Tudo aquilo que é necessário para uma formação humana integral. O Gabriel falou isso, todo mundo que me antecedeu falou. Eu estou exatamente nesse mesmo mundo, formação humana integral. Mas eu vou puxar essa palavra geral para o específico. Mas nós estamos vivendo, por que essa discussão hoje ela se tornou tão importante? Porque o nosso mundo mudou muito. Eu sempre me reporto à minha infância aqui numa cidade do interior de Minas, onde estava tudo dado. Quer dizer, você vai crescer, você vai ter um emprego, muito provavelmente parecido com o das pessoas que estavam ali. Agora mudou tudo. Uma vez, numa palestra, uma pessoa que eu acabei gostando tanto, ela me falou, Chico, o que se eu fosse viajar no século XXI, eu colocaria na minha mala? E eu pensei, gente, que coisa interessante, porque ela está indo para um século, diferentemente do meu, onde ela não sabe o que vai acontecer. Então, quando acontecer, como que eu posso estar preparado? Difícil, né? Porque uma coisa é estar preparado quando você sabe exatamente
o problema que você vai enfrentar. Outra coisa é estar preparado se você não sabe. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Quer dizer, eu preciso discutir os aprendizados, mas eu não posso dizer com toda clareza quais aprendizados eu terei. Então, por isso é que a lógica do que aprender, ela mudou. Tá? E nós mudamos de uma maneira que ainda gera dificuldades. A palavra competência, ela surgiu fora da educação, a chegada dela na educação não foi exatamente tranquila, e no âmbito da BNCC, eu queria ler com vocês, porque isso vai ser importante. A competência é definida como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para quê? Para você atender às demandas complexas da vida cotidiana. Então, entenda o seguinte, quando agora nós falamos de aprendizados, nós não falamos de aprendizados deslocados da vida, mas ao contrário, nós falamos de aprendizados que nos permitam viver completamente. Eu vou elaborar isso. Mas antes, deixa eu trazer uma ideia muito simples que está na visão, muito na nossa formação, que são os 4 pilares do Jacques Delors. Desde 97, se não me falha a memória, eles estão desenvolvidos. E o que ele fala? Gente, aprender. E aí ele fala, aprender a conhecer, são os conhecimentos. Aprender a fazer, são as habilidades. Infelizmente, a palavra habilidade no Brasil ela é usada num sentido mais restrito. Mas aqui é o saber fazer. Mas não é só isso. É também o aprender a ser e o aprender a viver juntos. E é tão equilibrado isso. Então, quando a gente fala formação humana integral, isso tem que estar muito claramente colocado. Muita gente fica querendo opor o aprender a ser aos outros. Não, isso é uma parte de você. E é uma parte importante. Tá? Então, deixa eu ver. Eu vou mostrar para vocês agora 3 infográficos, onde eu vou elaborar nessa ideia. Tá? O primeiro é esse daqui. Se vocês olham aqui, aí à esquerda, eu coloquei a vida e a escola. Claro que essas coisas elas não são dicotômicas. E coloquei cá embaixo os aprendizados, os conhecimentos, as habilidades. Eu estou usando uma palavra dura aqui, que é caráter, mas o momento que a gente está vivendo, essa palavra ela incomoda. É para incomodar que eu estou colocando aqui. O que está debaixo do caráter? Para você, como pessoa, florescer, né? Você ter resiliência, você ter liderança, você ter capacidade de ser autocentrado, você. Mas você e os outros, cidadania. A cidadania local, a cidadania global. Por que essas 3 coisas elas estão juntas lá em cima? Porque o mundo hoje é assim. Na minha época, a gente valorizava muito aquele aluno que era o aluno brilhante. Vocês já pensaram se o mundo fosse apenas constituído daqueles alunos que são ótimos em matemática? Ia ser um mundo meio chato, né? Eu preciso da matemática. E nós precisamos de matemáticos. Mas eu preciso que a minha matemática ela dialogue com as outras dimensões. Muita gente, a gente fala, nem sempre o primeiro aluno foi o melhor profissional. O que faltou a ele? Faltou exatamente, às vezes, a capacidade de viver com os outros, que é fundamental. Hoje, os bons empregos são empregos na convivência. Mas também não há um bom emprego, uma realização pessoal, sem o conhecimento. E não é o conhecimento apenas, é o conhecimento na prática. Né? Deixa eu elaborar isso um pouquinho. E quando eu falo desta maneira, eu espero que aí, aquelas pessoas que têm resistências, e eu entendo por que têm resistência, com a palavra competência, vão percebendo que ela é algo importante, que é a mobilização. É muito sério quando você é contra a mobilização, porque você pode sinalizar a volta a um tempo
que já não mais produz o que esse mundo precisa. Esse é o mundo de você trazer o diverso, de juntar diferentes áreas para enfrentar o tipo de problema que a gente está vivendo. Deixa eu colocar um segundo infográfico, que é a elaboração da mesma coisa. Aqui está a corda. Eu vou usar essa metáfora da corda mais à frente. Entende? Então, você está juntando todas essas três coisas para a competência. Se você podia pensar que debaixo da palavra competência aí eu estou colocando um problema da vida. Né? O que eu estou aqui agora diante de vocês? Eu estou fazendo uma exposição. Isso é um problema que acho que o convite da Janaína me colocou. Para eu poder dar conta desse problema, eu estou juntando o meu conhecimento. O que é a habilidade? A habilidade é saber fazer. A gente está sempre aprendendo. Então, neste processo, eu tive que ter a ajuda da equipe, da Márcia, da Letícia, dizendo, Chico, agora o nosso portal é dessa maneira, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Quer dizer, eu aprendi a fazer. A forma também é importante. E, finalmente, as atitudes. Eu insisto muito nas atitudes que são valores, que são cultura e que são emoções. Quer dizer, isso faz parte dos aprendizados. Volto lá no Jacques Delors. Percebe? Você ser uma pessoa equilibrada é importante, mas não quer dizer que você não vai ter emoções. Você vai colocar a emoção dentro do seu ser. Então, é mobilização. E aí eu termino com esse último infográfico, que eu gosto muito. Esse infográfico, ele lembra um relógio. A maioria de vocês é muito jovem, não vai se lembrar de que lá na década de 50, isso aqui é uma coisa masculina, os homens usavam um relógio de bolso. Ele tinha uma correntinha e tinha um bolso na frente da calça. E aí você, não era um relógio de pulso, então você tirava aquele relógio e olhava as horas. Isso aqui me traz uma memória boa, porque o relógio esse do meu pai está comigo. Mas o que eu estou querendo que vocês observem aqui? As peças isoladas não marcam as horas. Quer dizer, as peças aqui são bonitas, mas são inúteis. E nesse olhar aqui, você pode discutir qual peça é mais importante. Provavelmente, se você não tem todas funcionando harmonicamente, o relógio não marca as horas. Portanto, ele é inútil. Essa aqui é a ideia do que eu gostaria que tivesse claro, e eu vou agora cair no concreto, mas para a ideia da educação. Então, eu preciso ter aquele objetivo final, que aí eu dar conta dos problemas da vida, os problemas os mais variados possíveis. Para isso, eu tenho que mobilizar conhecimentos, saber usar esses conhecimentos, me dar conta de qual ambiente esses conhecimentos está, em que tipo de relação está, e, naturalmente, ser uma pessoa capaz de fazer isso. Então, essa é a ideia que eu vou elaborar em seguida. Érico, você queria fazer alguma observação agora, Maria Elise? Pode continuar, Chico, pode continuar. A gente vai observando aqui ao longo da sua fala. Tá bom, obrigado. Eu agora entro aqui nas questões específicas. Então, eu vou falar com vocês sobre o concreto da escola, que é a proposta pedagógica. Eu gosto de colocar essas três dimensões. Obviamente, isso é um triângulo pedagógico, tá? Muitos e muitos autores já falaram isso. Que o nosso trabalho são três coisas. É o que ensinar, o como ensinar e o como avaliar. Eu estava falando em coisas gerais, agora eu quero cair em coisas específicas. O que vai ser específico? Primeiro, o ensinar. Eu tenho que ter muita clareza do que ensinar. Se você não sabe onde você quer chegar, você nunca chega lá. Não adianta você falar formação humana integral. O que é isso no dia a dia?
a segunda-feira cedo, eu, professora de Química, o que é formação integral? Se isso não tiver especificado, discutido, introjetado, nós não vamos a lugar nenhum. Então, essa é a ideia da proposta pedagógica. Tá? Você tem que ter algo muito concreto, implicando naquela coisa geral que você colocou. Né? Então... Chico, em cima disso que você está falando, né, vem aqui uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer acerca do planejamento, né? Eu penso que para atingir o resultado, seja o fim, né, que queremos, quaisquer que sejam eles, é extremamente importante nos atentarmos a 2 pontos fundamentais, né? E esse seu slide trouxe isso perfeitamente, isso é independente da etapa. Que é a clareza da intencionalidade, né? Ou seja, onde realmente queremos chegar, ou melhor, para onde queremos levar o nosso aluno. E outro é pensar sobre o poder de um bom planejamento, né? Que é isso que vai nos garantir, de certa forma, uma rota segura para levarmos o aluno e obter esse resultado que queremos, né? Essa reflexão sobre o planejamento eu acho bastante importante nesse momento. Ô, Érica, legal isso que você fala. Pena do Gabriel não estar aqui para nos dizer a etimologia da palavra planejamento. Mas eu gosto da sua chamada, que é dizer intencionalidade. Tinha uma propaganda que eu guardei, eu costumo citar muito, eu acho que eu não vi essa propaganda, era uma propaganda de cerveja, que falava assim, nós estamos aqui para quê? Para beber ou para conversar? Quer dizer, eu teria críticas a ela, mas a ideia de que nós estamos na escola é para quê? Gente, nós estamos na escola para a criança aprender. Claro que eu disse aprender 4 coisas, o conhecer, o fazer, o ser e o viver com outros. Entende? Porque tem muita gente que, quando a gente fala aprender, a pessoa, mas é isso, só conteúdo. Não. Nós vamos aprender tudo que a gente precisa para uma vida boa. Bem, eu preciso agora dar um passo à frente, gente, e ser mais específico ainda. E eu queria que vocês caminhassem comigo. Quando eu vou ser específico, tem gente que já começa a falar, nossa, Chico, você está, no fundo, você estava indo bem, agora você está se mostrando. Afinal de contas, você estudou estatística, estudou matemática, trabalha com avaliação. Não, gente. Tem várias coisas. Aqui em Minas, um dos nossos escritores é Guimarães Rosa. E ele fala assim numa frase, na linguagem que ele criou, que quem mói no áspero não fantaseia. Quer dizer, a vida tem os ásperos. Percebe? Você tem que enfrentá-las. Tá? Na educação, eu tenho que ter clareza de quais são os objetivos. Então, quais são os objetivos? Eles têm que estar concretizados. Os objetivos de aprendizagem devem ser traduzidos em metas de aprendizado, cujo atingimento é verificado através de tarefas que geram evidências de desenvolvimento destes aprendizados pelos estudantes. É uma frase complexa. Deixa eu insistir aqui. A proposta pedagógica, ela tem embutida dentro dela aprendizados. Eu falei sobre isso, nós estamos aqui para aprender. Quais aprendizados? Eu agora aqui vou dizer que eu preciso dar um passo na especificação desses aprendizados. Lembra da minha metáfora do relógio? Ali eu tenho diferentes aprendizados. E é claro que eu vou precisar juntá-los. Mas se eu não tenho repertório, se eu não tenho aquelas pecinhas, eu não consigo juntar. Eu não consigo marcar as horas se todas e cada uma das minhas peças não está feita. Então, o meu objetivo de aprendizado, ele tem esses 2 grandes níveis. Eu quero marcar a hora, mas para marcar a hora eu tenho que entrar no específico. Então, eu estou usando essa expressão meta de aprendizado para o específico. Eu não gostava muito da palavra meta, mas agora, lendo o último livro da professora Magda Soares, eu e Magda temos muito em comum, além do sobrenome, eu fiz as pazes com isso. Mas nesse sentido, que as metas são aquelas coisas específicas. Tá? Então, eu estou dizendo, os meus objetivos teriam esses 3 grandes níveis. Eu teria um objetivo que seria um objetivo bem focado. Eu vou dar vários exemplos em seguida. Depois eu tenho objetivos que já são uma agregação de outros objetivos mais simples. Por exemplo, a compreensão leitora. Absolutamente fundamental.
Você viu que a própria vídeo institucional da Santa Maria diz que lá na origem da Santa Maria, eles estavam falando, leitura é importante. Então, leitura é uma competência. Leitura, ela precisa de agregar diferentes metas de aprendizado, mobilizar. Mas existe alguma coisa mais geral ainda, que no caso nosso no Brasil são as competências gerais. Tá? Então, a competência geral, gente, são grandes direções, são princípios, é a missão do sistema. A gente não faz teste de competência geral. Eu não dou aula hoje de uma competência geral como aquelas que eu estava falando, como, por exemplo, o acolhimento, né? Coisas que tem que estar no dia a dia do projeto pedagógico. Então, a gente tem a meta específica, a competência, que é uma mobilização de metas, a competência geral, que é o que nos guia. É isso? Deixa eu dar um exemplo agora de alfabetização. A alfabetização é absolutamente essencial e, infelizmente, os alfabetizadores têm muita discussão e isso acaba refletindo mal para os estudantes. Deixa eu deixar claro, vocês vão ver que eu estou do lado que acho que a alfabetização começa na educação infantil. Como começa a pedagogia pode ter 1000 maneiras, mas eu acho que começa ali. Esse infográfico, eu só queria que vocês guardassem o geral. Eu tenho a parte azul, eu tenho a parte vermelha e eu tenho dessa outra cor aí, que é a mistura do vermelho com o azul. Tá? Então, na alfabetização, eu tenho uma parte que é uma parte do código alfabético. Eu não gosto muito, depois que eu li esse livro da Magda, eu acho que eu estou traduzindo um pouco errado, né? Porque não se trata de um código. Tá? Mas observem que em cima o objetivo é a compreensão leitora. Se eu não tenho essa clareza, a compreensão leitora é uma competência. E o que está para baixo é o que eu vou mobilizar. Olha essa outra imagem aqui, que ela é mais poderosa. Eu voltei na imagem da corda. Então, do lado de cá, você está vendo progressivamente automático. A gente precisa, no aprendizado, de tornar muita coisa automática. O Gabriel estava falando da poesia. Né? Os meus livros de poesia estão ficando em número maior do que os meus livros técnicos. Né? Se vocês olharem aqui atrás, se vocês tiverem óleo de lince, vocês vão ver isso. Agora, se você não conhece as palavras, você não entende o poema do Gabriel, e nem de ninguém. Agora, você tem que conhecer automaticamente. Você tem que botar toda a sua capacidade ali para julgar isso dentro, trazer isso para uma experiência estética. Então, alguma coisa teve que ser automática. Então, eu vou juntando na alfabetização o que é automático com o que é estratégico. Para quê? Para conseguir a compreensão leitora. Aí, na linguagem da alfabetização, você fala a alfabetização e o letramento. Mas tem gente que, se você falar letramento, eles ficam furiosos. Mas é o que a gente quer para todo mundo. Eu quero a pessoa que tem repertório, mas que ela vai além do repertório. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque se você não sabe as peças do meu relógio, você não pode juntá-las. Percebe? Então, eu estou falando as duas coisas. O meu aprendizado é a junção dessas duas coisas, que no caso aqui da alfabetização, teve essa expressão. Mas deixa eu continuar com a leitura e insistir um pouco na leitura. Eu vou pular isso daqui e vou dar o exemplo da compreensão leitura. Leitura é tão importante, gente, que eu costumo falar, o ensino fundamental, ele é principalmente fundamental 1, ele é um projeto de leitura. Meu amigo da matemática falou, puxa, Chico, mas não vai ter. Eu falei, não, olha, eu sei que a matemática é fundamental e ela tem que estar junto, entende? Mas esta ideia da leitura, ela tem que estar no nosso dia a dia. Aí você fala, mas o que é compreensão leitura? Né? A Unesco, aqui no Chile, ela tem um documento, que esse que eu estou colocando aqui é mais do PISA, mas a Unesco fala que a compreensão leitora tem 3 dimensões. Eu tenho a compreensão literal,
a compreensão inferencial, a compreensão analítica. Que aqui eu estou colocando a literal, que é localizar e recuperar. A segunda, que é integrar e interpretar. E a terceira, que é refletir e analisar. Por que eu estou falando isso? Eu vou voltar no meu relógio, talvez porque eu esteja lembrando do meu pai. Quando você está falando compreensão leitora, você precisa do localizar e recuperar, é mais específico. Você está falando do integrar e do interpretar. Então, a gente precisa saber o que é isso, e deixa eu trazer a Érica, a intencionalidade pedagógica. Hoje, eu vou dar ênfase no localizar e no recuperar, sem perder a dimensão de que o seu objetivo é a compreensão leitora. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui para vocês. Nós estamos aqui para quê? É para as crianças aprenderem a compreensão, incorporarem, desenvolverem a compreensão leitora. Mas para eu fazer isso, eu preciso saber o específico. Tá? É aquela ideia da competência que eu coloquei lá em cima. É repertório e agregação. Gente, isso é tão importante que define um pouco até a sua vida. Tem esse... Bem, a gente falava parábola, mas vocês podem dizer que é uma história que está em vários lugares, que é o viajante estava lá numa pedreira e estavam ali as pessoas batendo o martelo, o que for, para quebrar a pedra. Então, perguntaram à pessoa, escuta, o que você está fazendo? E que ele teria colocado ali o martelo de lado e falou, olha, meu senhor, eu estou aqui muito feliz. Eu estou ajudando a construir uma catedral. Vocês têm que entender que a catedral, na Idade Média, era a grande obra que existia. Só você ir à Europa para ver isso. Então, nós temos que ter essa clareza. Quando eu estou na leitura literal, na compreensão literal, eu não estou parado ali, é porque eu estou apenas dizendo que isso é uma dimensão essencial. E agora, o que eu estou lhes dizendo? Daqui a pouquinho eu vou falar isso. Se você não tem clareza disso, você não consegue ensinar. Tá? Eu vou pular aqui, que eu estou com medo de tempo, mas... Não, eu não posso pular isso. Eu vou falar mais rapidamente, porque nós temos os prazos aqui. Só para chamar a atenção de vocês, é o seguinte, a BNCC, ela é um documento normativo. Tem muita gente que fala mal da BNCC. Eu tive envolvidíssimo com a BNCC, eu fui relator dela no Conselho Nacional de Educação, e eu a conheço muito bem. E, portanto, eu tenho minhas críticas. Mas as pessoas não entenderam que não é função da BNCC lidar o planejamento da sua aula, que a Érica falou, lidar a intencionalidade. Então, você tem que ler as habilidades, eu estou colocando habilidade entre aspas aí para dizer que é uma grande meta que a BNCC coloca, e desentranhar daquela habilidade comandos pedagógicos que te permitam organizar a aula. Tá? Então, lendo agora um pouco rapidamente, tá? BNCC, está aí aquele número. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola e das mídias. Impressa, de massa, digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e quem os destina. Muito difícil. Percebe? Quer dizer, isso daqui, se você acha que com isso você vai preparar a aula, não vai. Bem, eu, numa discussão com 4 colegas, a gente leu, e chegamos nessas metas. Atribuir um propósito comunicativo ao texto. Determinar as intenções do autor do texto. Determinar interlocutores prováveis do texto. Vocês percebem como que essa é mais difícil do que essa? Quer dizer, aqui eu tenho metas, aqui eu tenho clareza. Percebe? Aqui eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu não posso perder, eu já não vou repetir mais isso, que isso são metas, isso não é o todo. Mas não critique a BNCC, porque ela não lhe deu a meta. A meta você tem que construir, a sua proposta pedagógica. A gente tem que aprender a discutir, nós que estamos nas escolas, a discutir sobre o que você está fazendo.
Eu costumo brincar que quando os dentistas se reúnem, eles falam de dente. Deve ser isso, né? Quer dizer, quando a gente se reúne, eu tenho que falar de aprendizados. Mas eu tenho que falar de aprendizados de forma concreta. Percebe? Então, o que vai definir uma boa proposta pedagógica é metas concretas. Perceba, metas concretas que se alinham de forma harmônica para uma formação humana integral. Mas vamos fazer as pazes com as metas e vamos planejar a aula com meta. Eu vou pular da matemática, gente, me desculpa, apesar de todo o meu envolvimento com a matemática, porque eu quero ficar mais tempo na avaliação formativa. Se vocês parassem agora, eu falo assim, o Chico falou de quê? Então, eu queria que vocês falassem. O Chico falou de aprendizado, falou que aprendizado é repertório e mobilização. Depois ele falou de avaliação. Mas eu não queria que você guardasse só que eu falei de avaliação. Eu queria que você guardasse que eu falei que a avaliação é para a aprendizagem. Muito mais do que a avaliação da aprendizagem. Essas duas coisas não brigam, mas no Brasil elas estão brigando. Lembra lá atrás, naquela minha, eu coloquei o que ensinar em cima e coloquei o como ensinar e como avaliar embaixo, e eu coloquei uma seta ligando as duas. É como se fossem dois irmãos, né? Eles estão um do lado do outro, juntos, para a mesma coisa. Então, avaliação avaliação para a aprendizagem. Eu preciso gastar um tempinho com isso. Né? Pois bem, então, aqui, esse slide, ele é o núcleo do que eu queria falar para vocês na parte mais técnica. Então, a avaliação formativa, ela tem 3 etapas. Você tem que saber o que você vai avaliar. Aqui eu estou colocando metas e objetivos. O objetivo aqui é para dizer, olha, eu estou falando de compreensão leitora, não apenas de determinar as intenções do autor. Essas coisas têm que estar claras, né? O objetivo pode ser específico, mas ele pode ser uma competência. Gente, se isso não está claro, você não vai conseguir ensinar. Grande parte das críticas que as pessoas fazem é porque elas não entenderam isso. Não tem nenhum problema de você saber que 8 vezes 7 é 56. Tem todo problema se você só sabe que 8 vezes 7 é 56 e não sabe exatamente para que você vai fazer essa conta. Tá? É que de vez em quando a produção, agora foi a Gisele que põe uma frase, e eu estou tão concentrado aqui, Gisele, que eu não vi o que você colocou. Vamos lá. Você sabe o que vai ensinar. Agora você vai fazer o diagnóstico. Gente, a palavra diagnóstico ela é absolutamente central. Ela é absolutamente central não só pela questão técnica, mas pela questão humana. Eu imagino o seguinte, a criança que não aprendeu. Aí ela levanta a mão e fala assim, ei, ô Chico, não entendi. Quer dizer, isso tem que estar na nossa postura. Tá? Quer dizer, eu quero saber o que a criança não aprendeu. E eu só posso saber se eu crio um instrumento para isso. Eu vou para esse próximo infográfico, que eu gosto muito, e Érica e Maria Elise falaram que estava bom, que é o da Mafalda e do Manolito. Então, ele fala assim, a professora fala, quem não entendeu, que levante a mão. Vejamos, Manolito, que és que não has entendido? E ele fala, desde março a essa hora, nada. Eu adoro isso, mesmo porque nós começamos o afastamento das escolas em março do ano passado. Mas o que eu queria que você guardasse daquilo? Eu não posso esperar que a criança incorporou a dificuldade, que a dificuldade entranhou para fazer o diagnóstico. Não sei se eu sou claro aqui. Quer dizer, as pessoas falam, e avaliação na educação infantil? Não vai ser uma prova, mas você tem que estar atento que aquela criança, eventualmente, ela encontrou uma barreira. Eu costumo falar que, nesse sentido, toda criança tem o direito de ser avaliada. Na realidade, isso é um pouco retórica. Eu estou dizendo que, na realidade,
o aprendizado de toda criança tem direito de ter o seu aprendizado diagnosticado. Né? Então, a gente fala de avaliação diagnóstica. Toda avaliação é diagnóstica. Não existe avaliação sem essa parte do meio. Terceira etapa, ação pedagógica. Então, eu sei o que... Eu estou com problema de tempo, gente. Não, me diga aí. Chico. Diga lá. Oi. A gente está no movimento de encerrar já a nossa sala, mas eu queria que você finalizasse essa sua abordagem sobre avaliação formativa. Ela tem tudo a ver com a questão do que você trouxe sobre enxergar a avaliação como um espaço até de mobilização dessa aprendizagem, de canalização de possibilidades que o aluno também abra, também construa a partir dessas relações com o professor. Então, finaliza para a gente e a gente encerra a nossa mas eu preciso dizer para vocês, olha, a avaliação formativa são 3 etapas. Você entender o que você está fazendo, você fazer o diagnóstico, portanto, a formativa você concentra mais, não pode ser de tudo, e depois você faz a ação pedagógica. Mas eu queria chamar a atenção de que a avaliação formativa envolve os seus colegas e envolve você como estudante. Isso é muito importante, a gente insistir que cada estudante pode ajudar o outro. Eu sou fascinado com essa ideia de que na educação é o único lugar onde você pode dar para o outro o seu conhecimento sem que ele diminua. Olha como é que isso é bonito. Normalmente, se você dá um pouco de dinheiro, você sabe, o seu bolso não está mais. Então, isso é muito importante. Isso tem que estar no projeto pedagógico de criar isso. E, finalmente, é muito importante você dizer para o estudante, olha, você vai aprender se você se sentir responsável. Então, essa é a avaliação formativa que dialoga com as outras coisas que eu estava colocando. Tá? Eu vou parar por aqui e eu tinha outras coisas para falar, mas só para chamar a atenção de que o Brasil vai participar desse exame internacional. Né? Ele acabou de assinar, o ano que vem ele vai participar de um outro exame, e esse exame ele verifica se a criança aprendeu a ler. Qual é o ponto? Esse é um exame internacional que usa textos para verificar se a criança aprendeu. Então, a prova de leitura é uma prova de textos autênticos, que no caso aqui do PIOS começa em 400 palavras. Então, se você está dando para os seus alunos apenas textos de 20 palavras, 30 palavras, 50, pense, a vida exige deles mais do que essa simplicidade. Desafie os seus estudantes. Mas o que é desafiar? É separar e agregar. Né? Para quê? Para uma formação humana integral. E na leitura, que no final você dê conta e tenha satisfação de abrir o livro do Gravatar e ter uma experiência estética, que precisa de boa compreensão leitura. Obrigado, Maria Elisa, é isso. Nada, Chico. A gente que agradece muito suas contribuições. Hoje nossa manhã foi enriquecida com a sua presença. Agradecemos muito a participação de todos os nossos queridos convidados nesse encontro de hoje, que, como o André fala, não é um encontro, é um percurso, né, formativo. Então, estamos muito felizes em tê-los aqui. Contamos com vocês em nossa sala de cultura de resultados, né, Érica? No dia 5 de junho. E deixo com você, Gravatar, para você conduzir aí o restante do nosso encontro. Obrigada a todos e até breve. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Maria Elísia e Chico. Obrigado por essa força que vocês compartilharam, né? Esse jeito de abordar a educação, que, de novo, conecta a educação com a vida, né? Assim, é muito importante ouvir desde o início o Chico trazendo já uma nota de realidade, né? E já conectando a educação com a vida e com o momento que a gente está vivendo. E falando dessas possibilidades que existem. E falando que é importante o aprendizado que esteja conectado com a vida, o conhecimento da prática, essa escola onde a gente está lá para aprender tudo que a gente precisa para uma vida boa, né? E quais são as estratégias, quais são as práticas que a gente vai reforçando e afirmando para poder fazer isso acontecer, né? O que se conecta muito com o que o Gabriel também trouxe, né? Essa educação que está atenta ao que está acontecendo hoje na vida, atenta ao território, atenta ao que a vida está exigindo
desse aluno, né? Inclusive, o Chico falou agora, no final, esse convite, né? Esse chamado, mais que um convite, de desafiar os estudantes, né? E foi importante essa fala dele também, do que a vida exige, né? O que a vida exige hoje. Essa é uma pergunta que eu deixo aqui também para a gente continuar pensando nela. E aí, é importante dizer que nesse sábado de manhã, a gente está reunindo cerca de 1.000 pessoas aqui, que estão juntas nesse momento, assim. Então, é importante a gente ter também essa consciência, essa percepção de que esse é um encontro coletivo, né? Tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que estão nesse mesmo momento aqui juntas, dedicadas em se aprofundar. E aí, para a gente poder se aprofundar ainda mais nesse percurso, eu vou convidar aqui o professor Carrara, que ele vai falar mais sobre a dinâmica do certificado, da certificação. Com você a palavra, Carrara. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Carrara, do time de serviços educacionais aqui da SM, e vi que tinha algumas perguntas a respeito da certificação e a participação do evento. Como o Gravatá explicou mais cedo, esse é o primeiro dia de uma jornada, então nós temos um encontro ao vivo hoje que está acontecendo e está uma delícia. Muito obrigado, Chico, Gabriel, meninas. Esse encontro vai se desdobrar numa interação e num conjunto de atividades e reflexões em nosso portal, no nosso ambiente virtual. Então, ali, por volta de 10 a 15 de abril, todos os inscritos receberão em seus e-mails os seus acessos ao nosso portal de aprendizagem formar.smbrasil.com.br. Ali a gente terá algum material de apoio e alguns encaminhamentos para o segundo encontro, em 5 de junho, outros encaminhamentos intermediários via portal e o encontro de encerramento em setembro. Então, esta trilha, que vai até 18 de setembro, vai gerar, para quem acompanhá-la de forma completa, um certificado de extensão universitária de 140 horas. Então, acompanhem em seus e-mails os desdobramentos, que a gente vai informando a vocês como obter esse certificado. E qualquer dúvida, tem um e-mail da gente no final do site, onde a gente está navegando agora, para a gente procurar alguns esclarecimentos e algumas especificidades. André, brigadão por abrir espaço para eu dar essa resposta. É contigo. Obrigado, Carrara. É importante dar outra resposta também. Tem várias pessoas perguntando se a gente vai compartilhar as apresentações dos convidados e convidadas aqui e os contatos também. Então, a gente depois vai mandar por e-mail essas apresentações. A gente também vai checar aqui com os convidados a possibilidade de mandar e aí vocês vão receber. Então, é um conteúdo que vai chegar para vocês. Para a gente continuar, só reforçar aqui o agradecimento ao Chico, né? Muito obrigado, Chico, por estar com a gente, Érica, Maria Elisa, Carrara. Vou seguir aqui para a próxima pessoa que vai estar com a gente. Vou primeiro falar o nome dela, a gente já vai ouvir o que ela está trazendo aqui para a gente. É a professora, doutora em Educação pela USP, Luciana Alan. Daqui a pouquinho ela vai discutir com a gente, conversar com a gente sobre o hibridismo e a sua importância a partir do seu fundamento essencial, as metodologias ativas que trabalham em favor da autonomia dos estudantes e mediadas pelos professores. Agora, a gente vai, antes de convidar a Luciana, a gente vai mostrar um vídeo também para trazer mais algumas imagens para comporem aqui essa jornada. E aí, aproveitem também, se vocês estiverem com sede, pegam um copo d'água, se espreguicem enquanto vocês assistem o vídeo, porque a gente está muito tempo sentado, né? Então, para que vocês também se sintam confortáveis nessa jornada, nesse percurso, é importante vocês se cuidarem durante esse momento em que a gente está junto aqui. Então, se vocês ficarem assim na cadeira o tempo todo, isso vai ser desconfortável daqui a alguns minutos, assim. Então, se espreguicem e a gente assiste esse vídeo e já eu estou de volta aqui para continuar a conversa com vocês. Contribuir para a melhoria da qualidade da educação nos países onde atua. Este é o compromisso da SM Educação, que há mais de 80 anos é referência em educação básica brasileira. Especialista em entender as necessidades do ambiente escolar, nossos profissionais têm como compromisso contribuir para a melhoria da qualidade da educação nos países onde atua, reinventando a rotina escolar com recursos criativos e valores que aproximam famílias, alunos e educadores.
Hoje, a SM Educação destaca-se como um dos mais relevantes grupos editoriais de educação no Brasil, contribuindo para a formação integral do indivíduo por meio de soluções digitais e didáticas, que você passa a conhecer melhor a partir de agora. No ambiente digital, o aplicativo simplifica, garante acesso a ferramentas como o gerador de avaliações, corretor automático de atividades e ambiente de relatórios que analisam o desempenho de aluno por aluno, além da nova ferramenta de agendamento, realização e revisão de provas online. Tudo isso na palma das mãos. Mantendo sua escola organizada em apenas um clique, o organizador curricular da SM Educação surge como uma solução digital personalizável, capaz de se adequar ao planejamento de cada escola, descomplicando a organização, planejamento escolar, por meio de sequências didáticas para as aulas, composição do calendário escolar e disponibilidade de relatórios de acompanhamento. Proporcionando ao professor dinamismo na hora de realizar as aulas e acompanhar o ritmo dos alunos, o portal SM Aprendizagem traz soluções digitais e um conjunto de ferramentas projetadas para distribuir e gerenciar conteúdos de maneira progressiva e interativa. Potencializando o acompanhamento do aprendizado e preparando o aluno para os exames e avaliações externas, os simulados e avaliações diagnósticas da SM Educação e relatórios de acompanhamento de aprendizagem alinhados às diretrizes brasileiras e ajustáveis à realidade de cada escola parceira. Ainda neste ano, traz novidades para a dimensão socioemocional, tratada de forma diferente e inovadora. Nossos serviços trazem plataforma e modelo de mapeamento e acompanhamento sob medida para os estudantes da geração Alfa em todas as etapas, associados à consultoria de profissionais especializados na área. Nossos serviços de formação continuada trazem as temáticas mais relevantes para professores e equipes pedagógicas e são ministrados por especialistas e autoridades da área, incluindo certificação em parceria com universidades. No ambiente didático, a SM investe em soluções para a educação infantil, oferecendo materiais e serviços pedagógicos que permitem desenvolver a brincadeira, a interação e novas descobertas do mundo às crianças. Para os anos iniciais do ensino fundamental, nossas soluções contribuem com o desenvolvimento da autonomia, cidadania, imaginação e habilidades necessárias para a formação integral do aluno. Nos anos finais do ensino fundamental, a construção da autonomia e da cidadania ganham força, junto ao aprendizado significativo. A consultoria contempla também o novo ensino médio, apoiando o desenvolvimento e o exercício da cidadania, reflexão e projetos de vida, por meio da articulação dos saberes científicos em nossas soluções educativas. Entre as soluções didáticas da SM Educação, destacam-se ainda o programa bilíngue UDP, University of Dayton Publishing, e o ensino religioso. A proposta educacional de abordagem bilíngue proporciona a construção gradativa da competência linguística e comunicativa na língua inglesa, ao mesmo tempo em que as aulas garantem integração aos campos de experiência, eixos de aprendizagem e áreas de conhecimento. Já no ensino religioso, nossos especialistas propõem trabalhos diferenciados para desenvolver os conteúdos e temas específicos para cada etapa da educação, trazendo recursos e serviços alinhados aos valores e respeitando a dimensão pastoral. Ao contar com a parceria que a SM Educação oferece, sua escola tem a chance de potencializar o planejamento estratégico, a gestão escolar e a aprendizagem. Tudo isso por meio do Educamos, ecossistema que reúne material didático, recursos e serviços que permitem à instituição de ensino transformar suas ferramentas didáticas e pedagógicas, bem como a organização administrativa, sua capacidade de aperfeiçoar o corpo docente e o relacionamento com alunos, famílias e comunidade. Tendo como objetivo simplificar a gestão escolar, o ecossistema oferece apoio completo em comunicação, assessoria personalizada e trabalho focado em 3 eixos, sendo eles estratégico, gestão integral e aprendizagem. No campo estratégico, analisa-se de forma proativa, próxima e eficaz a tomada de decisão, o alcance de novos resultados e onde deseja chegar. Além disso, neste eixo é feito o planejamento de objetivos e metas, com ênfase na qualidade, cultura e identidade da escola. Já no eixo de gestão integral, sua escola ganha eficiência em todas as operações diárias, como na gestão econômica, acadêmica, administrativa, de processos e de dados. Neste eixo, sua instituição tem a oportunidade de encontrar soluções eficientes para atender a todas as demandas escolares. Com
ambiente virtual de aprendizagem e material didático instigante para os alunos e flexível para os professores, o eixo de aprendizagem do Educamos permite acompanhar a evolução da classe e de cada estudante com base em dados, sendo possível analisar seu desempenho e potencializar a aprendizagem. Com a SM Educação, sua escola abre as portas para a inovação. Para mais informações sobre nossas soluções, acesse www.smeducação.com.br e confira. A educação nos move.